Comigo, Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Quero dar um aviso. Domingo nós vamos ter um momento aqui muito especial. Nós vamos ter aqui a entrega dos certificados para os irmãos que concluíram o plano de leitura bíblica durante um ano. Isso é bênção, né, irmãos? Então não falte, venha estar aqui para você compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Também, próxima quinta-feira, de amanhã a 8, acho que é 25, não é? 25, isso. Então, dia 25, nós vamos ter mais um culto para casais. Amém? Então, você casal, põe na sua agenda aí, dia 25, mais um culto para casais. Vai ser aquele véspera de encontro, né? Aleluia! Encontro de casais está chegando. Amém? Muitas expectativas. Vai ser bênção também em nome de Jesus. Então, dia 25, culto para casais, vai ser uma noite maravilhosa. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Aleluia. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Amados, nós encontramos aqui esse texto bastante conhecido de todos nós que temos a prática da leitura da palavra de Deus. E nós vemos aqui nesse texto um encontro, podemos dizer assim, emocionante, né? Um encontro impactante do cego Bartimeu, como era conhecido, com Jesus. O Senhor Jesus, ao chegar, querido, em Jericó, naquele momento, o nome de Jesus já era muito conhecido, porque os feitos de Jesus já se espalhavam, ou seja, as notícias já se espalhavam, querido, por toda aquela região, a respeito dos ensinamentos, a respeito dos milagres, a respeito daquilo que Jesus
fazia por onde ele passava, por aquilo que ele estava fazendo, onde ele entrava, onde ele passava. Então, a notícia a respeito de Jesus, a respeito dos seus ensinamentos e a respeito dos milagres que Jesus estava fazendo, já haviam, queridos, se espalhado por toda aquela região. Ou seja, as pessoas já estavam ouvindo a respeito daquilo que ele estava fazendo. Com isso, querido, ao chegar ali em Jericó, ao chegar naquele lugar, querido, rapidamente, querido, Jesus foi cercado por uma multidão. Rapidamente, uma multidão afluiu para onde Jesus estava. E podemos dizer assim, uma multidão cheia de admiração, cheia de expectativas, uma multidão vibrante, uma multidão, querido, que queria estar perto dele, que queria aproximar de Jesus, que queria tocar nele. Posso dizer assim que era uma multidão vibrante. Mas a Bíblia nos mostra, querido, que à beira do caminho, ficava ali à beira de um caminho, um cego, conhecido por Bartimeu. Ali esse cego, ele pedia esmolas às pessoas que passavam por aquele caminho. E o interessante, querido, que tudo parecia normal naquele dia. As pessoas iam e vinham, querido, por aquele caminho. Tudo parecia, querido, que era normal. Tudo parecia que estava na normalidade, querido, cotidiana, do dia a dia. Mas tudo mudou a partir do momento em que Jesus entra naquela cidade. Tudo mudou, ou seja, o dia daquela cidade não foi, querido, a mesma normalidade dos dias anteriores. Ou seja, querido, o cotidiano daquela cidade naquele dia foi diferente dos dias anteriores. Jesus estava naquele lugar, Jesus estava ali em Jericó, e o povo, querido, ficou sabendo disso, e o burburinho acontece, uma multidão aproxima dele, um barulho diferente, um som diferente, querido, ecoa sobre aquela cidade, porque afinal, quem estava chegando, quem estava ali era Jesus de Nazaré. Amém? E é exatamente isso, querido, que acontece com um lugar, é exatamente isso que acontece com uma pessoa, é exatamente isso que acontece em um ambiente em que Jesus entra. Onde Jesus entra, onde Jesus está, tudo o que se transforma. É exatamente isso que acontece na vida de uma pessoa quando ela permite Jesus entrar, quando ela permite Jesus tomar a sua vida. A mudança acontece. E foi isso que aconteceu, querido, nesta cidade, e foi isso que aconteceu na vida deste cego, chamado Bartimeu. O que é interessante, querido, é que este cego, ele nos mostra, querido, que ele sabia de algumas coisas muito importantes.
O interessante é que este cego, ele sabia de coisas muito interessantes, que infelizmente, querido, parece que muitas pessoas que estão nas igrejas ainda não sabem. E este cego que vivia à beira do caminho, este cego que tinha uma condição de esmolé, que vivia ali pedindo esmola, sabia de algumas coisas importantes que infelizmente muitos que estão dentro das igrejas não sabem. Primeira coisa, querido, que eu vejo aqui, que este cego sabia, ele sabia quem era Jesus. Você já prestou atenção na fala de Bartimeu quando Jesus vai passando? Ele clama por Jesus com uma expressão, querido, uma expressão que foi usada no Antigo Testamento, se referindo à vinda do Messias. Se referindo, querido, de onde o Jesus viria, de qual linhagem Jesus viria. Então ele conhecia Jesus. Ele refere-se a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi. Demonstrando que ele tinha o quê? Conhecimento de quem era Jesus. Demonstrando que ele tinha um conhecimento a respeito do Senhor. Milagres, querido, eles acontecem, querido, quando a pessoa identifica e sabe quem é Jesus. E este cego sabia disso, porque quando uma pessoa sabe realmente, querido, do que Jesus é capaz, do que Ele pode fazer, a vida dela não é uma vida de fracasso, é uma vida de vitórias. Não estou falando que não é uma vida que tenha lutas. Amém? Porque lutas nós nunca vamos deixar de ter. Enquanto aqui nós vivermos neste mundo terreno, enquanto nós estivermos aqui nesse corpo corruptível, nós vamos ter luta. Enquanto nós aqui estivermos nesse corpo corruptível, nós vamos ter situações adversas. Nós vamos ter embates, nós vamos ter problemas, nós vamos ter adversidades, nós vamos ter problema. Mas quando a pessoa sabe quem é Jesus, e ele identifica Jesus, e ele crê nele, ele acredita, e ele sabe do que Jesus é capaz, essa pessoa, ela tem uma vida de vitória. As lutas vêm, mas elas o quê? Vão. As adversidades vêm, mas elas vão. Amém? A pessoa, ela vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia. Então a primeira coisa que eu me identifico na vida desse cego é que embora ele estava ali à beira do caminho, mas ele sabia quem era Jesus, porque quando Jesus vai passando, ele clama: Jesus, filho de Davi. Interessante que a Bíblia diz assim: meu povo perece porque falta a ele o quê? A eles o quê? Conhecimento. Irmão, rasgando aqui o português claro, você não pode ser somente um frequentador de igreja. Porque o frequentador de igreja, qual que é o pensamento dele? O pensamento dele é: já fiz minha parte, fui no culto na quarta, fui no culto domingo. Ele tem ali um desencargo de consciência. Até parece que ainda nós estamos lá na religião passada.
Não é verdade? Nós não podemos, você e eu, nós não podemos ser apenas frequentadores de igreja. Nós temos que ter conhecimento de quem realmente é Jesus. Nós temos que ter experiências com Ele, nós temos que ter experiências com a palavra, nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ter experiências com o Senhor. Sabe por quê, querido? O que nos leva a prevalecer e o que nos leva a permanecer são as nossas experiências com Cristo. Aleluia! São as nossas experiências, porque amanhã, quando o problema surgir, você vai fazer e você vai falar como Davi: o dia em que o urso pegou a ovelha, eu fui lá e tirei a ovelha da boca do urso. O dia em que o leão pegou a ovelha, eu fui lá e tirei a ovelha da boca do leão. Ou seja, Davi estava mostrando para Saul naquele momento, quando ele falou: eu vou lutar contra esse incircunciso. Davi estava dizendo: eu já tenho o quê? Experiências com o Senhor. Eu matei o urso, eu matei o leão. Eu já tenho marcas apostólicas, eu já tenho marcas, eu já tenho experiência com o Senhor. Eu não estou dizendo aqui de experiência de carreira, mas eu estou falando aqui de experiência, de vivência com o Senhor. Davi estava dizendo: eu já tenho vivência com o Senhor, eu sei do que o Senhor é capaz, porque Ele já fez na minha vida no dia em que o urso roubou a ovelha, Ele fez na minha vida no dia que o leão roubou a ovelha. Então eu já tenho vivência com o Senhor, porque é isso que faz com que nós permaneçamos no Senhor. É isto, é a nossa experiência. Por isso que nós devemos buscar ter experiência com o Espírito Santo, por isso nós devemos buscar ter experiência com o Senhor Jesus, por isso nós temos que buscar ter uma vida no Senhor, porque são as nossas experiências. Já viu aquela frasinha, querido, antiga, que eu acho que desde quando você começou a frequentar a igreja, você ouve: Deus não tem o quê? Netos. Ah, mas a experiência do bispo Clé, mas a experiência do pastor Paulo, mas a experiência do pastor Emerson. Você tem que ter as tuas, meu irmão. Glória a Deus. Você que esse cego sabia, querido, que é tremendo. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele sabia, porque quando ele clama, ele grita: Jesus, filho de Davi, ele clama e depois ele grita. E as pessoas mandam ele calar a boca e tal, e ele grita cada vez mais. A Bíblia diz que Jesus mandou chamá-lo. E Jesus faz uma pergunta para ele, a mesma pergunta, querido, assim de uma forma diferente, mas com a mesma tônica que ele fez para aquele paralítico que estava ali no tanque de Betesda. A resposta do paralítico em tanque de Betesda, quando o Senhor perguntou o que ele queria, ele falou: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Ele apresentou desculpas: Senhor, eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Senhor, eu não consigo descer na água. Senhor, não tem jeito, não tem como, isso, aquilo. Ele apresentou um monte de desculpa. O cego Bartimeu, quando Jesus perguntou para ele: o que você quer? Senhor, que eu torne a ver. Diferente. O outro apresentou desculpa: Senhor, eu não tenho quem me desce na água, quem me carrega, quem me coloca nas costas. Meu irmão, até quando você vai ficar vivendo de pessoas carregando você nas costas? Até quando, meu irmão, você vai viver de experiência de outros? Oh, querido, outros colocando você nas costas, te carregando. Não, minha esposa me carrega. Não, meu esposo me carrega.
cego sabia que Jesus podia curá-lo. O que queres que eu te faça? O que você quer, cego? Que eu torne a ver, Senhor. Ele foi objetivo, ele foi decisivo, ele não titubeou, ele não balançou. Senhor, Deus, mas eu sou um esmolé. Senhor, eu estou aqui pedindo. Ele podia falar: Senhor, muda minha vida financeira, me ajuda economicamente, me dá uma esmola. Não, ele falou: Senhor, eu quero ver. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Amém? Então essas duas coisas, querido, esse cego sabia, e que às vezes, querido, pessoas que estão dentro da igreja há anos não sabem. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos, que olham para textos como esse do cego de Bartimeu, querido, a mulher do fluxo de sangue, querido, os textos onde Jesus curou, e acha que isso é apenas para contexto histórico. Não, isso não é possível acontecer hoje. Isso é apenas para contexto histórico. Como estão me entendendo? Diz aleluia. O cego sabia que Jesus podia curá-lo. O que você quer? Que eu torne a ver. Amém? Aleluia. Então ele sabia quem era Jesus, e ele sabia do que Jesus era capaz. Ele sabia que Jesus era capaz de curá-lo. Amém? Mas esse Bartimeu, não vou chamar ele mais de cego, ele nos mostra, querido, que a vida, ela é feita de oportunidades. Amém? A vida é feita de oportunidades. E esse cego nos mostra que nós devemos aproveitar as oportunidades que aparecem diante de nós. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a vida é feita de oportunidades. Eu não gosto muito dessa expressão não, mas é que me veio na cabeça. Não tem aquela expressão que a pessoa diz assim: enquanto um chora, o outro vem de lenço? Eu não gosto muito dela, não. Mas a vida é feita de oportunidades. Bartimeu aproveitou a oportunidade. Jesus estava caminhando, querido, em direção ao Calvário. Jesus estava caminhando em direção à cruz. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Jesus não passaria mais por Jericó. Jesus não voltaria naquela cidade, porque Jesus estava indo em direção à cruz. Jesus estava indo em direção ao desfecho, querido, daquilo que ele veio cumprir na terra. Jesus estava indo para ser crucificado. Jesus não voltaria. Se Bartimeu não aproveitasse a oportunidade naquele momento, quando Jesus estava passando, Bartimeu com certeza tinha morrido que cego. Sua vida não tinha tomado uma direção totalmente diferente daquilo que até então ele estava vivendo. Sua vida continuaria o mesmo, cego e ainda esmolé, vivendo, mendigando, dependendo dos outros. Mas quando Jesus passou, ele não se importou com uma multidão, ele não se importou com aqueles que estavam em volta, ele não se importou que todos ali queriam, querido, de certa forma serem abençoados pelo Senhor. Ele não se importou, querido. E ele não pensou, e imagino eu que não passou na cabeça dele, porque o posicionamento dele nos mostra isso. Jesus não vai me ouvir. Jesus não vai se importar comigo, por afinal de contas eu sou um esmolé, eu sou uma escória da sociedade. Ele não se importou com isso. Ele
ele não perdeu a oportunidade, ele clama, ele grita, ele chama pelo Senhor, ele pede ao Senhor, ele grita. Querido, deixa eu te dizer algo, na vida, cavalo selado não passa muitas vezes na porta de uma pessoa. Sabia disso? Sabe o que é um cavalo selado? É um cavalo preparado, com a rédea, né, com a sela, para montar. Ele não passa na vida de uma pessoa muitas vezes. Selado. Ou seja, preparado só para correr e montar nele. E zarpar, vamos dizer assim. Então, aproveite as oportunidades. Não espere, meu irmão, seu casamento, querido, empurrá-lo para você correr atrás e restaurá-lo. Não espere o relacionamento com seus filhos, querido, empurrá-lo para você restaurar o relacionamento com seus filhos. Não espere, meu irmão, cair, querido, na pobreza para você ser fiel a Deus. Não espere, querido, o dia da dificuldade para você ser um homem de oração, para você ser uma mulher de oração. Não espere a dificuldade bater na sua porta para você, querido, buscar ter conhecimento de quem é Jesus, de quem é Deus. Aproveite a oportunidade hoje. Seja sábio, aproveite a oportunidade, meu querido. Há quem diga que o sábio é aquele que aprende com a experiência ruim dos outros. Então, querido, quantas pessoas você já ouviu falar? Agora o caldo já entornou, o leite já derramou, agora já é muito difícil. Quantas pessoas você já ouviu falar isso e já viu e conheceu pessoas assim? Você vai esperar o leite derramar, o caldo entornar, querido? Porque depois que o leite derrama, não tem como juntar. Não é verdade? Então, não perca as oportunidades que Jesus está te dando. Aleluia. Você tem o privilégio, você pode, você tem condição de estar aqui, congregando, buscando o Senhor, de estar se envolvendo com a obra de Deus, de estar se relacionando com a obra do Senhor, tendo comunhão com as pessoas. Então, querido, não perca essa oportunidade. Quantas pessoas queriam estar aqui hoje? Quantas pessoas queriam estar aí onde você está sentado? Quantas pessoas queriam e não podem, porque talvez estão hoje num leito de hospital, porque não conseguem andar, não conseguem chegar aqui, meu irmão. E às vezes nós que podemos, damos ao Senhor um monte de desculpas. O cavalo está passando selado na nossa porta e nós estamos dando desculpa. Quando estão entendendo, diz amém. Aleluia. Segunda, mais uma coisa que esse cego. Lute contra todo impedimento. Lute com todas as suas forças. Amém. A Bíblia diz que esse cego, esse Bartimeu, quando Jesus ia passando, ele começou a clamar, e a Bíblia diz que ele foi insistente, buscando a cura dele, mas a Bíblia diz que ele era repreendido pelas pessoas. As pessoas mandavam ele ficar calado, as pessoas mandavam ele ficar quietinho, fica caladinho, fica quieto. Não incomode o mestre, fica quietinho, cego. As pessoas falavam a ele desta maneira,
No entanto, querido, Bartimeu não se intimidou. Bartimeu não se intimidou, querido. Pelo contrário, ele chamou, ele clamou o Senhor com uma voz mais alta. Ele colocou mais volume no clamor dele. Ele não se intimidou, querido, com a crítica. Ele não se intimidou com a palavra contrária. Ele não se intimidou com aqueles que estavam mandando ele ficar quieto, com aqueles que mandavam ele calar a boca. Pelo contrário, ele aumentou o volume. Ele aumentou a intensidade. Lute, meu irmão, contra todo impedimento. O inimigo te resiste hoje. Aumenta a intensidade, meu irmão. O inimigo está te resistindo. Aí você fala assim: é guerra? Então é agora. Você quer guerra? Então você vai ver a guerra. Vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta, vem sexta. Não tem nem culto, meu irmão. Mas vem na porta, ora e vai embora. Intensifica. Faça como ele. Esse cego não se intimidou. Ele lutou contra toda a resistência. A multidão que estava ali, em vez de ajudar o cego, queria o quê? Achatar ele. A multidão que estava ali, em vez de pegar o cego, queria colocar ele de pé e ajudar ele a chegar onde Jesus estava. Porque, querido, isso acontece. Porque quando o diabo não vem, ele manda o secretário. É assim, é ou não é? Não é verdade? O diabo, quando não vem, ele manda secretário, meu irmão. As pessoas ali, em vez de pegar o cego, querido, e levar o cego onde Jesus estava, mandava ele calar a boca. Fica quieto. Fica quietinho, rapaz. Cala a boca. Para de falar nisso. O que vão pensar de você? Meu irmão. Ele aumentou o volume, ele encheu a caixa torácica. Jesus! Ele encheu o peito. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo mandava ele calar a boca. Jesus escutava. O povo repreendia ele. Jesus não falava nada. O povo mandava ele ficar quieto. Jesus observava. Ele rompeu, querido, com aquele impedimento. A Bíblia diz que Jesus para e manda chamá-lo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí? Por último, você e eu precisamos aprender a sermos específicos naquilo que nós queremos. Específico. Nós precisamos, querido, ter um objetivo definido na nossa mente. Jesus faz a pergunta pessoal, direta para Bartimeu. O que você quer? O que você está querendo, Bartimeu? O que você quer que eu te faça, Bartimeu? Como eu já falei, querido, alguns instantes atrás, ele podia ter pedido uma esmola, ele podia ter pedido, querido, uma ajuda, querido, material, mas ele foi objetivo. Ele foi específico. Que eu torne a ver. Sabe, querido, por que eu comecei a ler um livro
que fala sobre um dos maiores evangelistas que este mundo já conheceu, Charles Finney. Sabe por que muitas pessoas não têm suas orações transformadas em milagres? Muitas pessoas não têm as suas orações transformadas em milagres, porque elas não são específicas nas suas orações. Elas não têm um objetivo definido nas suas orações. Ao começarem a orar, elas até oram, mas as suas orações não são orações definidas, específicas. E às vezes a pessoa até ora por um tempo, mas quando ela acaba de orar, ela já não sabe nem mais o que é que ela falou para Deus. Ela é, querido, nas suas orações como uma metralhadora. Ela sai atirando para todos os lados. Deus, isso, aquilo, mais aquilo. Ah, Senhor, isso, aquilo. Pá, 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 pá. Ela não é específica. Ela não tem um objetivo definido, ela não tem um objetivo claro. Por isso, muitas pessoas não têm as suas orações transformadas em milagres. Já viu aquela pessoa que ela começa a orar e ela sai atirando para todos os lados? Onde acertar, beleza. Não, querido. Você quer ter as suas orações transformadas em milagres? Começa a ser objetivo na sua oração. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Nós não somos específicos, nós não temos um objetivo muitas vezes claro na nossa oração. Nós achamos, querido, que é pelo muito falar. Não é simplesmente, querido, jogar palavras. É você ser como Bartimeu. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. O problema de Esmolé, depois que eu começar a enxergar, eu vou resolver, eu mesmo. Que aí eu vou ter condição de trabalhar, de eu correr atrás. Então eu quero é ver. Tem gente que ora, querido, por um emprego, mas não sai de casa. Tem gente que ora para ganhar mais, mas não se qualifica. Como pode? Tem gente que ora para passar num concurso, mas não estuda. Tem gente que ora para passar num vestibular que... Não, Deus vai me ajudar. Na hora eu vou ter todas as revelações. Bobo. Porque achar que Deus é bobo, quem é bobo é ele, que está pensando assim. Amém? Então seja específico. Seja como Bartimeu. Senhor, eu quero ver. Eu quero tornar a ver. Aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, seja específico. Nas suas orações, não saia atirando para todo lado, não. Tenha um objetivo e olhe por aquilo. Aleluia.
Seja específico. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e o Senhor declara de que maneira? Vai, porque a sua fé o quê? Salvou. Saiu curado e salvo. Aleluia. Amém, queridos? Fique em pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. A oração eficaz, querido, é a oração que tem um objetivo. Jesus, filho de Davi, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. E nada tirou ele daquele alvo, daquele objetivo que ele tinha. Tem gente que hoje quer uma coisa, amanhã já não quer mais, quer outra. Aí no outro dia já não quer aquilo mais, já quer outra coisa. Aí Deus olha e fala assim: eu vou esperar ele definir. Na hora que ele definir, aí eu vou ver se ele está preparado para receber. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Ore, querido, por isso. Seja agora assertivo. Fala: Senhor, me leva, Senhor, a te conhecer, a saber quem tu és. Me leva, Senhor, a aproveitar as oportunidades, a lutar contra todo impedimento, contra toda resistência. Senhor, que eu seja específico, que a minha oração seja uma oração eficaz, uma oração que tenha um alvo definido, que tenha um objetivo definido, Senhor. Oh, meu irmão, ore, fale com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos leva a crescer no Senhor, meu Deus. Nos leva a crescer no Senhor, meu Deus. Senhor, nos leva a andarmos alinhados com o teu querer, Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos leva a ter alinhamento, Senhor, com a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E assim como Bartimeu recebeu aquilo que ele estava buscando, Bartimeu foi específico na sua oração, na sua busca, no seu clamor. Oh Deus, e assim como Bartimeu alcançou, possamos também alcançar, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu oro, Senhor, nesta noite, nos leva, Senhor, a ter, meu Deus, o conhecimento, Senhor. Senhor, nos leva, meu Deus, a adquirir conhecimento, Senhor, para que não venhamos perecer, meu Deus. Ah, nos dê alinhamento, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu oro, Senhor, por cada irmão, por cada irmã. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui estamos, meu Deus, na tua casa. O Senhor está falando conosco. O Senhor está ministrando aos nossos corações e nos leva a ter o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor está falando. Nos leva a sair daqui, meu Deus, com um pensamento claro daquilo que o Senhor está nos ensinando, Senhor.
porque o Senhor quer nos levar a crescer, o Senhor quer nos levar a romper, o Senhor quer nos levar a ter o entendimento claro, Senhor, a ter o conhecimento certo, meu Deus, para que possamos ser abençoados. Ai, Jesus, Jesus, Bartimeu sabia quem tu és, por isso ele clamou: Jesus, filho de Davi. Oh, Bartimeu sabia que o Senhor era capaz, que o Senhor podia curá-lo, Senhor. Por isso ele declara: Senhor, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Bartimeu não perdeu a oportunidade. O Senhor passaria, Senhor, em Jericó, oh Senhor, naquele dia pela última vez, porque, Senhor, o Senhor, ó Deus, estava indo para o Calvário. Senhor, em nome de Jesus, Bartimeu rompeu com as resistências, com o impedimento, nada paralisou o objetivo que ele tinha. Ele foi, Senhor, eficaz na oração, ele foi específico, Deus, no clamar, no buscar. Por isso teve a sua oração transformada em milagre. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a orar, Senhor, de maneira que possamos ver as nossas orações serem transformadas em milagres. Senhor, as nossas orações sendo transformadas, Senhor, no sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus oramos, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Quantos recebem aí, diz aleluia, glória a Deus. Então eu quero orar pela sua vida financeira. Quantos aqui, querido, quer prosperar? Quantos? Levante a mão. Prosperidade é ausência de necessidade. Quem quer prosperar aqui? Então você precisa, querido, ser específico. Você quer prosperar? Seja fiel a Deus. É dízimo e oferta. Amém? É dízimo e oferta. Então pega o envelope agora. Você vai colocar nesse envelope seu dízimo, você que vai entregar o dízimo. Você vai colocar nesse envelope, você que quer ver suas finanças multiplicar, o caminho é a oferta. Coloca nesse envelope a sua oferta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca nesse envelope, nós vamos orar juntos. Enquanto louvamos, coloca no envelope a sua oferta, o seu dízimo. Você que quer usar o Pix, está aí projetado. Você que quer usar o cartão, Pastor Rubens está na máquina. Você que faz uso do Pix, é muito importante que você mande o comprovante para a chave Pix. Posso fazer. Aleluia, levante as suas mãos. Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã. Senhor, eu oro pela vida financeira de cada um, Senhor. Como nós acabamos de declarar com esta canção, Tu podes, meu Deus, em nome de Jesus, abençoar a vida financeira de todos aqueles que são fiéis a Ti, que Te honram. Senhor, em nome de Jesus, prospere, abençoe, Senhor, multiplique, Senhor, na vida financeira dos meus irmãos. Senhor, honra a vida daqueles que Te honram, Senhor, porque este é um princípio. Tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que Te honram. Senhor, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada um, Senhor.
Eu oro por cada irmão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir ao gasofilaço, deposita a sua oferta, o seu dízimo. Que Deus abençoe todos vocês. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Vai na paz de Cristo em nome do Senhor.